meditação nessa manhã, Jeremias capítulo 2. Eu acho que eu devia ter pedido para o Mateus ter preparado essa mensagem, porque o Mateus está com tudo pronto, né? Mas eu também essa semana estive numa conferência participando lá em Campinas do CTPI, né, o Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, e lá nós falamos muito sobre revitalização, revitalizar a vida, a família, a vocação. E esse foi um dos textos que surgiu em algum das discussões lá e que particularmente falou ao meu coração e que eu queria compartilhar contigo. Eu vou ler numa linguagem um pouco diferente da que você está aí, mas nós vamos ler o capítulo 2, dos versos 11 a 13 e depois o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Sua maldade trará... 19 agora, né? Sua maldade trará seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não o temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. O profeta Jeremias, que nós temos aí, ele profetizou no declínio do reino de Judá, né? Se a gente lembrar um pouquinho lá da história de Israel, a gente vê que depois da morte de Salomão, que todos nós conhecemos, né, como o sábio, depois de Salomão o reino é dividido em dois, e depois dessa divisão aí a gente pode dizer que teve vários declínios religiosos. E 3 grandes avivamentos, 3 retornos à palavra do Senhor. O maior deles que a gente sempre comenta e que é muito dito, que é a reforma do rei Josias, né, onde é descoberto lá no meio do templo lá os rolos com as leis do Senhor. E há aquele avivamento, há aquela transformação, mas depois disso, infelizmente, Deus é esquecido, a lei é esquecida. E aí a história de Judá, então, de Israel, entra num declínio político, num declínio moral e num declínio religioso constante. Então o povo de Deus, escolhido, chamado para ser povo de Deus, entra num declínio. E Jeremias profetiza por um grande período, ele profetiza cerca de 40 anos, então ele passa por vários reis. Ele passa por Josias, depois ele passa por Zedequias, que é o filho de Josias, mas que gostava de ouvir Jeremias, mas não praticava aquilo que Jeremias falava. E outros tantos reis que passaram. Então, Deus fala e o rei e o povo decidem não escutar. E Jeremias ele é alertado sobre isso. Você vai falar, mas não vão te escutar. Mas ele continua falando. E apesar de tudo isso, apesar de Deus falar, ele não querer escutar, a gente vê que o resultado é que o povo vai entrando em colapso. E desesperado procurando ajuda. Se você olhar nesse capítulo 2 mesmo, você vai ver entre os versículos 15 e 18, que o povo, o que ele faz? O rei de Judá vai procurar ajuda. Vai procurar ajuda na Babilônia, vai procurar ajuda no Egito. O profeta diz, né, beber as águas do Eufrate, beber as águas do rio Nilo. Mas não procuram ajuda no Deus, fonte de águas vivas. Então Jeremias ele vai profetizar a destruição dessa nação, uma destruição política, uma destruição religiosa, porque esse povo deixou Deus, né? E Deus era a glória desse povo. Salmo 106 diz isso, que Deus é a glória de Israel. E esse povo deixa Deus. Para que Deus? Vamos fazer por nós mesmos. E o povo de Judá, então, afasta-se de Deus,
né? E Jeremias fala, Jeremias profetiza, Jeremias fala do perigo de abandonar a Deus, mas esse povo não ouve. E esse povo não só abandona Deus, não só abandona aquele que é fonte de águas vivas, como cava para si cisternas. Cisternas rachadas, cisternas rotas, você vai ver algumas traduções. A cisterna nada mais é do que um poço. Um poço, que é onde a gente, né, até hoje ainda tem, mas não, a gente tem no Nordeste as cisternas nesse aspecto que está dizendo aqui, que é aquele que você cava. Você não cava para procurar água, mas você faz um buraco, você isola ele muito bem para que a água da chuva entre, para que você possa consumir essa água quando não tiver água. Então, assim, essa é a ideia da cisterna. Só que uma cisterna rachada é um buraco que não serve para nada. O máximo que ela vai servir é para prender algumas pessoas. O próprio Jeremias é jogado numa dessas cisternas e fica preso lá por um tempo, porque ele estava falando a palavra do Senhor. Então, esse povo deixa o Deus fonte de água viva e vai cavar para si cisternas rachadas. Uma cisterna, ela ia bem. Só que se desse um terremoto, alguma coisa, alguma mexida, ou alguma... se a terra cedesse, ela rachava. E aí toda a água que estava nela saía. Por isso ela ficava vazia. Ou se fosse um rachadinho mínimo, essa água que estava ali, ela ia começar a se contaminar. E ela deixaria de ser uma água potável. E mais uma sedição da terra, a água iria vazar. Então, qualquer viajante que chegasse numa cisterna sem água, ficaria frustrado. Qualquer pessoa que quando está morrendo de sede, chega em um lugar e não tem água, ou se tem água, essa água é suja, fica frustrada. A gente fica, né? Quando a gente está morrendo de sede e não tem água boa. Então, o que acontece com esse povo? Apesar de ter rios abundantes, de ter o verdadeiro Deus, cava para si cisternas rachadas. Isso, se a gente parar para pensar, é irracional. Isso é autodestruição, que é morrer de sede. E a gente vê que a partir do momento em que esse povo escolhe cavar cisternas rachadas, Deus mostra para ele que a partir disso eles teriam que se ver com as suas próprias escolhas, né? Então Deus acusa isso de maldade. Ele fala assim, ó, abandonaram a mim, a fonte viva, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. O povo de Deus tinha deixado o próprio Deus e foram servir divindades inúteis. Deus, o manancial então de águas vivas, que oferecia um suprimento ilimitado, é trocado por aquilo que aparentemente supria a necessidade naquele momento, mas que não, a longo prazo não significava muita coisa. O que quer dizer isso aqui? O que o profeta na verdade está dizendo? Que a gente está assim num campo muito, né, do dia a dia, mas o que o profeta está dizendo é que o povo entrou em apostasia. O povo abandonou o próprio Deus. Israel, ele havia ido em direções diferentes de ajuda. Ele tinha procurado ajuda na Babilônia, no Egito, menos no próprio Deus. Menos naquele que realmente poderia matar sua sede. Qual que seria o resultado disso? Né, a sua própria maldade traria o seu castigo. Judá seria envergonhado por se afastar do próprio Deus e veria como é mau e amargo abandoná-lo. O fato é que isso aconteceu com Judá. Mas eu gostaria de pensar em mim e em você. Deus é a fonte de água viva. A nossa vida depende dele. Sem Deus, nós não conseguimos viver. Deus é uma fonte de água viva, abundante, não é uma cisterna. Pode ficar uma água por um tempo, mas é fonte. Uma cisterna armazena água.
Mas uma fonte, ela produz água. A água corre da fonte. A fonte é inesgotável. A fonte tem água viva, água limpa, água potável, uma água cristalina. Isso é símbolo da vida que Cristo nos oferece na cruz. Vida abundante. A palavra diz que aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. A vida eterna, a fonte de todo bem. Quem crer nele, nunca mais terá sede. A morte e a ressurreição de Jesus nos salva, mata a nossa sede, como a gente já falou alguns meses atrás, mata a nossa sede de significado, mata a nossa sede de amor. Judá abandonou as fontes de águas vivas. Foi uma rejeição lenta. Não foi do dia para a noite. Eu não quero mais Deus. Foi algo devagar. Foi por dias sem fim. Foi um esquecimento despercebido. Foi uma coisa aos poucos. Foi cedendo aqui, cedendo ali. Assim como uma cisterna não racha do dia para a noite. Foi não falando de Deus para os seus filhos. Foi levando um sacrifício qualquer para o sacrifício. Lembra que o sacrifício pedia um cordeiro perfeito? E a gente estudando esses dias na escola bíblica, chegou uma época que o povo levava cordeirinho manco. O que tinha lá? Que ia morrer? Levava para o templo. Foi devagar. As coisas sagradas deixaram de ser sagradas aos poucos para aquele povo. As suas ofertas para manter o templo, os seus dízimos, não, para quê? Vamos cuidar da nossa casa. Eles se esqueceram dos pobres, eles se esqueceram dos necessitados, da viúva, do órfão. Eles se esqueceram da lei, se entregaram à prostituição, se entregaram aos seus próprios prazeres. Se entregaram à adoração a outros deuses, a si mesmo. E estava tudo bem, porque isso dava prazer. Isso era bom de primeira mão. O pecado do povo é tão grave que Jeremias diz aí no verso 12 que até os céus estavam espantados e horrorizados. É algo simplesmente inacreditável. A gente vê que Israel ele saiu da direção de Deus e procurou o Egito, procurou a Babilônia. Fez isso pensando que seria lucrativo, vai ser bom, dá prazer. Eles atendem às nossas necessidades momentâneas. Eles nos dão alguma segurança momentânea. Pensaram que seria uma bênção, mas com o tempo isso se configurou num castigo amargo, mau. E muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Nós deixamos a fonte de água viva e nós vamos aos poucos abandonando a Deus. Nós vamos aos poucos trocando os domingos, porque hoje eu estou cansado, eu mereço. Aos poucos nós vamos trocando o estudo da palavra, porque nossa, tem alguns livros mais legais, que me animam, que dão força. Isso aqui tem hora que fala umas coisas aqui que é melhor não. Devagarinho a gente vai trocando a direção do nosso coração. A gente vai trocando as nossas finanças. Para que trazer dízimo? Para que trazer oferta? Isso é coisa dessas igrejas supermodernas. Não. E aí a gente vai aos poucos, como Judá fez, deixando a fonte de água viva. A gente vai deixando o convívio com os irmãos, com a comunidade. A gente vai deixando de ler a palavra todo dia. A gente vai deixando de orar todos os dias. A gente vai se cansando. Porque ser crente tem hora que cansa. Passar quantos dias lá na BU, Mateus? Foram 7 dias estudando a Bíblia todo dia. Ouvindo música crente todo dia. Orando todo dia. É hora que cansa, né? E a gente vai fazendo como Judá. Vai trocando a fonte de água viva por cisternas rachadas. A gente vai trocando por algo que é mais atrativo. A gente vai trocando pelas coisas que aparentemente são boas, que trazem prazer de imediato.
Porque elas parecem ser mais fáceis. É mais fácil, se você olhar, por exemplo, e essa foi uma ilustração muito interessante. A gente leu o Salmo 23 e fala das ovelhas, né? Uma ovelha diante de um rio, ela tem medo de entrar na água, porque a água viva corre. Então, o que é melhor? Entrar num lugar onde as águas estão calmas. E quem leva as águas calmas e tranquilas, senão o pastor? Porque senão a ovelha morre de sede. Ou ela vai tomar água num lugar que está poluído, e ela vai morrer de outras coisas. E se nós somos as ovelhas, tem hora que a gente vai enfrentar a dificuldade, vai enfrentar a dor, a dúvida, o medo, porque nós vamos. Jesus disse que a gente enfrentaria. Então, ser cristão não é ser diferente dos outros, ser poupado. Mas quer dizer que nós temos um Deus que nos leva à fonte de água viva e que supre a nossa sede. No meio da dúvida, da dor, do desespero, Ele nos leva às águas de descanso. Então, infelizmente, muitas vezes nós ficamos seduzidos pelos perigos artificiais de cisternas rachadas. Judá deixou o Senhor e se deixou seduzir por ídolos. Alguns de nós também nos deixamos levar. E às vezes a gente pensa que ídolo é uma estátua, é uma imagem. Ídolo não é só isso. Ídolo é tudo aquilo onde nós buscamos a nossa satisfação, que não seja Deus. Ídolo é aquilo onde a gente busca a resposta, que não seja Deus. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar primário no nosso coração, que não seja Deus. Então, todas as vezes que nós buscamos a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa motivação em coisas que não são Deus, nós somos idólatras. Quando nós colocamos a nossa esperança, nós buscamos a primazia, nós pensamos, por exemplo, que a nossa família vai nos salvar, que o nosso emprego irá nos salvar, que o nosso diploma acadêmico irá nos salvar. Nós criamos ídolos. Nós deixamos Deus de lado. E esses ídolos são cisternas rachadas. Porque a família é bom, é necessário, é importante. Mas nós sabemos que com o tempo, N coisas podem acontecer. A família, os entes queridos podem morrer, eles podem mudar de ideia. E aí? E a nossa confiança, a nossa salvação? Às vezes nós colocamos a nossa energia no emprego, a nossa alegria, a nossa satisfação no trabalho. Olha a nossa economia. Nós temos tantos desempregados. Quantos de nós também não procuramos emprego e temos dificuldades de achar? Não existe nada e nem ninguém que possa suprir a nossa necessidade de amor, de significado, de satisfação, de alegria, senão o próprio Deus. Por isso que nós vamos fazendo trocas. E quando nós nos damos conta, nós trocamos a água viva por uma cisterna rachada. E o convite meu nessa manhã é que a gente realmente olhe o nosso coração e que a gente possa observar onde nós temos deixado, onde nós temos trocado. Esse foi o convite nosso lá na conferência, de refletir. Porque revitalizar, ter um novo ânimo em Cristo, só é possível fazer isso com arrependimento, com quebrantamento, sabendo aonde a gente tem, o que a gente precisa corrigir. Se eu não sei onde eu preciso, como é que eu vou corrigir? Você tem um carro, se você não sabe qual peça quebrou, como que você vai poder fazer um orçamento? Como você vai saber se vale a pena consertar ou não? E nós não podemos fazer troca, porque de troca em troca,
nós vamos deixando Deus. O pecado de Judá acaba se tornando nosso. Nós rompemos a aliança com Deus e nos tornamos insensíveis à sua ação verdadeira na história, nas nossas vidas, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Nós achamos muitas vezes que as coisas, que os prazeres, que o trabalho, que a família, que as pessoas, que os relacionamentos vão matar a nossa sede. Às vezes nós acreditamos nisso piamente. E o que acontece? Nos decepcionamos. Porque as pessoas vão nos decepcionar. Nós vamos nos autodecepcionar. Nós não somos suficientes. Sabe por quê? Porque nós somos seres criados para a eternidade. Somente o eterno pode preencher o infinito. Não adianta nós queremos preencher os nossos infinitos com o finito, com aquilo que acaba, com aquilo que é pó. Porque nunca será suficiente. Nunca será. Nós temos sede, a nossa sede só pode ser matada com água viva, que é Cristo. O que a gente colocar no lugar dessa água é cisterna rachada. É se alimentar de pó. E uma hora a gente vai morrer de sede. E a gente vai entrar num ciclo assim, a gente vai surtar e não vai saber por quê. Mas é porque a gente tem colocado coisas erradas no lugar de Deus. Que realmente a gente possa olhar para nós e realmente identificar onde nós estamos aí cavando essas cisternas rachadas. Porque em algum momento da nossa história nós acabamos nos desviando um pouco ali, um pouco aqui. Nós acabamos muitas vezes nos rendendo ao individualismo, ao superficialismo, à justiça humana, e nós acabamos absorvendo os valores da nossa cultura. Nós acabamos arrachando as nossas cisternas. Esquecemos que nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma identidade em Cristo. Cristo nos redimiu para nós estarmos juntos das fontes de águas vivas, não para cravar cisternas rachadas. Nós muitas vezes corrompemos a nossa santidade, nós passamos a viver com mentes depravadas porque nós esquecemos disso. Nós muitas vezes esquecemos quem Deus nos chama para ser. Como Mateus falou, nós somos cidadãos dos céus, nós somos forasteiros aqui. Mas nós nos apegamos tantas coisas desse mundo e queremos que as coisas desse mundo matem a nossa sede, que nós esquecemos quem nós somos. E nós ficamos presos a quem a cultura diz que a gente é. Ah, você é um bom profissional. Se você não for bom profissional, você não é ninguém. Se você não é uma boa esposa, você não é ninguém. Se você não é um bom marido, você não é ninguém. Um bom pai, uma boa mãe, um bom chefe, um bom funcionário. Nós somos filhos e filhas de Deus. Não podemos nos esquecer nisso. Isso é maravilhoso porque Jeremias, ele vai dar um nome a esse pecado de Judá. E o nome correto para tudo isso está lá em Jeremias 11, que ele vai dizer que é a violação da aliança. Citando Deuteronômio, ele diz assim: maldito é aquele que não obedece aos termos dessa aliança. A seguir ele instrui Jeremias a proclamar os termos da aliança e exortar o povo a obedecer. E a obediência é se tornar dócil. Obediência é o que? Se submeter. Pode deixar sua Bíblia aberta aí em Jeremias, mais para o finalzinho a gente vai ler um texto aqui. E Jeremias convida o povo ao arrependimento, a mudar de direção, a voltar a Deus. Então, quando nós colocamos todas as nossas forças, toda a nossa confiança nas cisternas rachadas, nós rompemos a aliança. O povo rompeu a aliança. Só que Deus é tão maravilhoso que não depende de nós. Porque se dependesse de nós, a gente estava enrolado. Depende dele, só dele. Ele nos sustenta, ele nos ajuda, ele nos leva
a sua presença, as fontes de água viva, como um bom pastor. Ele nos conhece pelo nome, Ele cuida de nós. Então, o nosso convite nessa manhã é se arrepender daqueles lugares, daquelas áreas da nossa vida onde a gente tem deixado a fonte de água viva e cavado cisternas rotas, cisternas rachadas. Porque a gente cava. A gente às vezes se desvia, às vezes a gente esquece da nossa identidade. E Ele nos convida a fazer de Jesus o número 1 das nossas vidas, a colocar a nossa confiança, depositar a nossa expectativa, depositar aquilo que realmente nós queremos de todo o coração em Cristo. Porque Ele é o castelo forte no dia da luta, no dia da batalha, no dia da dificuldade. Ele é a fonte de água viva em quem a gente pode confiar. Como diz a canção, nele a gente pode confiar. É estabelecer um relacionamento sincero com Ele. Um relacionamento vertical. Porque Ele conhece, por mais que a gente tente se enganar, Ele conhece o nosso interior. Sabe quem a gente é. E quando a gente mantém um relacionamento sincero com Ele, Ele alimenta a nossa sede. Ele supre as nossas necessidades. E com isso a gente pode manter relacionamentos com as outras pessoas de uma forma saudável, de uma forma correta. Somente então quando a gente tem um relacionamento vertical, genuíno com Deus, é que a gente pode ter um relacionamento horizontal, genuíno com as pessoas. Então às vezes a gente se pergunta nos nossos relacionamentos, talvez é porque às vezes a gente, ou a outra pessoa, se desviou. Ela está cavando cisterna rota. Enquanto ela cavar cisterna rota e não tiver o seu pensamento cativo, o seu coração cativo, a sua vida cativa, a fonte de água viva, vai ser dor de cabeça, vai ser sofrimento, vai ser dificuldade. Que realmente a gente possa preferir as águas vivas do que as cisternas rachadas. Porque cisterna rachada é se alimentar de pó, é matar sede com pó. E a gente sabe que pó não mata sede. Que a gente não se esqueça disso. Porque nos dias de hoje nós vivemos dias de completa insensatez, de extrema loucura. Infelizmente, muitos têm negado a veracidade de Deus, têm deixado Deus de lado, têm abandonado Ele, têm deixado as Escrituras de lado. Mas nosso Deus nos convida a depositar confiança nele. Porque cavar cisterna rachada só gera fadiga, exaustão, desilusão e não leva a nada. É carregar um fardo de demais, de pesado. E Deus diz para nós que o quê? Para trocar esse fardo pesado pelo dele. Porque o dele é leve e suave. Esse é o convite do nosso Deus nessa manhã. Precisamos compreender, sem mais delongas, que Jesus é a fonte de água viva. Só Ele é capaz de transmitir vida. E eu gostaria que você abrisse lá no capítulo 31 de Jeremias. Porque talvez você olhe tudo isso e fale, meu Deus, então Judá ficou complicado? Ficou. Eles trocaram o Deus vivo, eles foram castigados, eles foram para o exílio. Mas mesmo nós, assim como Judá, se nos desviarmos, se trocarmos o nosso Deus por qualquer outra coisa, Ele diz pra gente, a partir do verso 1, que todo lamento se torna em júbilo. Ele diz assim, os que sobreviverem à destruição que está por vir, encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal e atraí para mim. Eu reconstruirei Israel, minha filha virgem, você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. A promessa para aquele povo que estava se cavando cisterna rota é esse. É a nossa promessa também. Em Cristo nós ainda nos alegraremos. Que realmente a gente possa depositar nossa confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus.
o conteúdo vale para a gente hoje. Que realmente a nossa vida, nosso coração esteja naquele que é fonte de água viva, hoje e sempre.